Fala galera, Boni e Dani aqui. O assunto hoje é novamente Marvel. A gente sabe que em San Diego, algumas semanas atrás, lá na Comic Con, foi soltado os filmes da fase 4 que vão se iniciar em 2020. Já fiz crítica da Viúva Negra, uma boa parte dos Eternos e pretendo fazer dos restantes. Mas hoje não. Hoje a gente tem que falar daqueles que foram esquecidos. Será que a Marvel acabou esquecendo de alguns? Bora analisar isso. Bom galera, pra gente iniciar essa análise, a gente sabe que na fase 4 a gente vai ver ainda alguns heróis que a gente viu no passado, o próprio Thor, Guardiões da Galáxia, apesar de não ter aparecido lá no painel também, deve ser lançado, e entre outros aí, lógico, alguns novos que a gente ainda não viu. Mas alguns super-heróis ali não apareceram no painel lá na Comic Con. Primeiro da lista é o Homem-Formiga, o Scott Lang. A gente sabe que tem dois filmes, o próprio Homem-Formiga e o Homem-Formiga e a Vespa. Ele teve uma ótima participação em Capitão América Guerra Civil e Vingadores Ultimato, onde ele foi fundamental para a viagem no tempo. Mas no painel lá da Comic Con ele não foi mencionado, nem aparecido, nada. Esqueceram dele, nem rumores sobre o seu retorno. Ok, mas isso não quer dizer que ele não vai aparecer. Eu acredito, é a minha opinião, que sim, lá na frente, bem lá na frente, ele deve voltar a aparecer, mas por enquanto a Marvel congela o personagem, onde vai ficar meio esquecido, para que abra mais espaço para os outros. Claro que pra mim é uma decepção, é um personagem que pelo menos pra mim conquistou, ele teve carisma, ele teve bom humor, na hora do vamos ver ele representava bem. Então é uma pena que ele fique ali meio esquecido, congelado. O outro personagem, eu diria que não conquistou a gente por completo, não apareceu lá no painel da Comic Con, que é a Capitã Marvel. Tivemos o primeiro filme dela, o único solo. Depois ela teve uma boa participação em Vingadores Ultimato, mas ela também não foi mencionada lá no painel. É uma outra personagem que também a Marvel congela por enquanto, sendo porque talvez não traga nenhuma conexão agora. É uma personagem que no começo não conquistou a gente. Em Vingadores Ultimato, a atuação dela foi boa, apesar de ser pouca. Ela teve um fundamento para a sua presença, a sua participação, mas ainda não acabou conquistando, não conseguiu mostrar aquela super heroína. Então a Marvel não mencionou ela, congela ela por enquanto. Lógico, também eu arrisco dizer que ela virá lá na frente, mas por enquanto ela também fica ali congelada. Um outro personagem que a gente viu bastante, mas a Marvel não mencionou, e até há rumores que ele nem mais retorne, pelo menos com o próximo ator, e é o Hulk. A gente viu muito do Hulk no passado, dois filmes solos, mas que não foram com Mark Ruffalo. Ele começou a aparecer ali a interpretar o Hulk lá em Vingadores. Claro, trazendo um pouco da conexão dos filmes passados, mas nos restantes a Marvel acabou, entre aspas, castigando o personagem, principalmente o Ultimato, quando acabou ali transformando ele em Professor Hulk. E claro, há sim uma boa explicação para que ele não retorne mais. Há grandes rumores que nem o próprio Mark Ruffalo entre mais ali interpretando o personagem Hulk, sendo porque há algumas coisas que a Marvel acabou ali não gostando durante certas entrevistas que ele deu antes de ser lançado Vingadores Ultimato, talvez dando spoilers, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o personagem, que em Vingadores Ultimato ele foi o primeiro a utilizar a manopla com as joias do infinito, danificando o seu braço. E claro, né, mesmo ele tendo ali sobrevivido, ele não é mais o mesmo, né? Já é um Professor Hulk, ele contém um braço totalmente danificado, então é um personagem que a Marvel não só deve como congelar, como também já ali, sabe, colocar uma pedra em cima e encerrar de vez. Talvez eu esteja errado, mas tudo indica que o personagem não aparecerá tão cedo ou talvez nem tão tarde para a Marvel. O quarto personagem é o Homem-Aranha. Ah, mas vocês vão falar, pô, o Homem-Aranha acabou de sair. Não, ele não faz parte da fase 4. Foi o filme, uma história que se encerrou na fase 3.
É um personagem que me conquistou, apesar de ser um pouco mais leve, é uma pegada bem diferente do que os outros personagens que a gente viu entre Homem de Ferro, Capitão América, Thor, entre outros. Mas é um personagem que acabou nos conquistando. Então, ele também fica congelado, a Marvel não quis nem mencionar, também não deu motivos, mas a gente sabe que o próprio ator tem aí contratos futuros para mais 2, 3 filmes, mas não virão agora. E pra gente fechar, o Tom Holland pra mim, ele se encaixou no perfil certo, exato ali para ser o Homem-Aranha, para ser o Peter Parker. Então eu acho que, mesmo que a gente tente encontrar ali motivos que não existem, eu acho que ele se encaixou, ele tem uma conexão, uma coisa muito boa lá com a Marvel. E lógico, eu repito, ele tem mais filmes agendados, futuros, mas é como eu disse, dessa vez ele não vai participar. Um outro personagem que também a Marvel deve dar ali uma congelada, e ele nem sequer apareceu, é o próprio Adam Warlock. Meu, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já falei desse personagem, talvez prometendo por, sabe, análises que ele vai aparecer, e ele nunca apareceu, apenas numa cena final lá, pós-crédito em Guardiões da Galáxia Volume 2. Porém, vocês devem estar perguntando, mas pô, ele apareceu na cena pós-crédito, ele deve aparecer no futuro filme dos Guardiões da Galáxia. Bom, galera, há rumores que esse personagem não volte mais ali a aparecer em Guardiões da Galáxia, e a Marvel já tem planos para ele um pouco lá na frente. Então, são apenas rumores, mas é como eu digo, né? Sempre há um pouquinho de verdade. Então, é um personagem que deve ficar congelado também. A gente nem sabe como que vai rolar os Guardiões da Galáxia Volume 3. Então, fica aí um ponto de interrogação. E fica realmente ali uma hipótese desse personagem nem aparecer mais dentro de 2, 3 anos. Um personagem que a Marvel nunca prometeu, mas o público sempre o aguardou, é o Nova. E para quem não sabe, o Nova faz parte da Tropa Nova lá em Xandar. Já apareceu lá em Guardiões da Galáxia, quando eles deixam lá a joia do poder lá guardadinha. E é mencionado em Vingadores Guerra Infinita quando o Thanos rouba a pedra e detona tudo por lá. Bom, é um personagem que eu já fiz até uma análise dele, tem crítica no canal, é um personagem forte, é um soldado galáctico, um guerreiro, algo assim, muito poderoso, e que faz parte da Tropa Nova. Eu diria que a Marvel não mencionou, deve estar assim guardando futuros planos para ele lá na frente, mas realmente fica um ar de decepção. É um personagem que eu gostaria de muito ver, assim como o Adam Warlock. Por último, não é um personagem, mas há um todo. E isso eu já fiz várias análises no passado. E é claro que eu nem precisava mencionar isso, né? Que são os Vingadores. A gente viu os Vingadores Ultimato, são os últimos que a gente viu. A gente sabe por quê. E é lógico que eu vou dar spoiler, porque já tem um certo tempo. A gente sabe que o Tony Stark morreu, o Capitão América trocou a vida dele por outro, acabou ficando velhinho. A Viúva Negra morreu e o Hulk não é mais o Hulk. E o Thor ficou daquele jeito, parecendo um bolo. Então, os Vingadores foram ali, principalmente em Ultimato, se sendo esquecidos, né? Eles mesmos ali acabaram escrevendo o seu fim. Então, Vingadores, esqueçam, não virá mais, não há nenhuma hipótese que eles retornem. Bom, galera, eu diria que, exceto o Nova, todos esses personagens devem voltar, né? Exceto o Nova e, claro, os Vingadores. Mas tanto ali como a gente vê a própria Capitã Marvel, é lógico que ela deve retornar, o Homem-Aranha, talvez o Professor Hulk e o Homem-Formiga. Mas eu diria que vai demorar um pouquinho, sendo porque a Marvel já apresentou os novos projetos lá em San Diego, na Comic Con, então eles vão ficar realmente congelados. E por último, pra gente encerrar, a gente sabe que esse filme vai sair, mas a Marvel não acabou dizendo nada também lá na Comic Con. Mas a gente sabe, porque as notícias acabaram vazando, que é o Pantera Negra 2. Não há uma data, não há uma sinopse, apenas especulações. Lógico, o próprio ator deve retornar interpretando o Pantera Negra, o T'Challa, mas também não foi dito lá. Espero que eles não esqueçam desse personagem. É um personagem que acabou nos conquistando, ele está há pouco tempo na Marvel, ele tem uma história bacana, legal,
O filme solo dele deu muito certo e as participações dele, tanto em Guerra Civil como em Guerra Infinita, foram ótimas. Então, fica aí no ar que ele deve aparecer, mas também a Marvel vai dar um tempinho para ele. Existem muitos personagens coadjuvantes que não tiveram ali grandes destaques, né? Eu nem vou citar os nomes, pretendo até fazer uma análise. São muitos mesmos, que acabaram, até mesmo antes de chegar no meio da fase 3, eles acabaram ali sendo esquecidos e desaparecidos. Alguns devem retornar ali em Thor 4, mas assim, tem que abrir espaço para os outros personagens, para os novos heróis que estão chegando, então não faz sentido você retornar também com os coadjuvantes. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni e Dani termina por aqui.